Vamos começar a resolver alguns exercícios dessa primeira lista que eu propus para vocês. Essa lista ela tem 5 páginas, apresentando um total de 56 exercícios. Essa lista envolve todos os assuntos que são necessários para que a gente consiga entender o conceito de matriz e determinante, desde o conceito mais básico até um pouquinho mais avançado. Vamos começar com os conceitos mais básicos inicialmente. O exercício número 1 diz o seguinte: determine a matriz A igual a IJ no formato 3×3, tal que cada valor de A e J seja igual ao valor I menos o J, seja igual ao valor I menos o J. Então, inicialmente, nós devemos lembrar qual é o formato da matriz e o que significa esse formato de matriz. Ele está me dizendo que é para eu formar uma matriz que tenha o formato 3×3, ou seja, ela tem que ter 3 linhas e 3 colunas. Quando eu estou fazendo essa representação, eu tenho que lembrar que o primeiro elemento I da representação representa o número da linha a qual eu estou trabalhando, e o segundo elemento, que é o elemento J, representa o número da coluna que eu estou trabalhando. Então, a matriz A que ele quer que eu forme tem que ter esses elementos aqui, ó. O elemento da linha 1, coluna 1, o elemento da linha 1, coluna 2, o elemento da linha 1, coluna 3, o elemento da linha 2, coluna 1, o elemento da linha 2, coluna 2, o elemento da linha 2, coluna 3, o elemento da linha 3, coluna 1, o elemento da linha 3, coluna 2, e o elemento da linha 3, coluna 3. Essa vai ser a nossa matriz. Eu estou utilizando aqui na representação de matrizes colchetes. Eu estou utilizando aqui na representação de matrizes colchetes, mas poderia ser parênteses também. O que é que eu tenho que fazer para descobrir o valor de cada um desses elementos? Fazer essa operação matemática aqui, ó. Cada elemento será igual ao valor da linha subtraído pelo valor da coluna. Então eu tenho que verificar qual é o endereço da linha do elemento e subtrair pelo valor da coluna do próprio elemento em si. Nesse caso aqui nós teremos esses valores, ó. O primeiro elemento é o A11, quer dizer, ele está na linha 1, coluna 1. Isso quer dizer que o meu valor de I vale 1 e o valor de J vale 1. O que eu tenho que fazer é a subtração de I menos o J. Então aqui, para descobrir qual é o valor numérico desse elemento, eu teria que fazer a subtração de 1 menos 1. 1 menos 1. Linha 1, coluna 1. O próximo, ele está na linha 1, coluna 2. O I vale 1, o J vale 2. O próximo está na linha 1, coluna 3. Então vai ser a subtração de 1 menos 3. O próximo está na linha 2, coluna 1. Isso quer dizer que o I vale 2 e o J vale 1. Então eu tenho que subtrair aqui 2 menos 1. O próximo, linha 2, coluna 2. Então eu tenho que subtrair 2 menos 2. O próximo, linha 2, coluna 3. Então eu tenho que subtrair 2 menos 3. O próximo, linha 3, coluna 1. Então eu tenho que subtrair 3 menos 1. O próximo, linha 3, coluna 2. Então eu tenho que subtrair 3 menos 2. E o próximo, linha 3, coluna 3. Então eu tenho que subtrair 3 menos 3. Fechando então a nossa matriz aqui, o resultado que nós vamos encontrar vai ser 1 menos 1, 0. 1 menos 2, menos 1. 1 menos 3, menos 2. 2 menos 1, 1. 2 menos 2, 0. 2 menos 3, menos 1.
3 menos 1, 2. 3 menos 2, 1. E 3 menos 3, 0. E terminamos a nossa operação matemática. Então a matriz que foi pedida no exercício 1, ela tem os 9 elementos, sendo eles, na primeira linha, 0, menos 1, menos 2. Na segunda linha, 1, 0, menos 1. Na terceira linha, 2, 1 e 0. Isto vai modificar caso eu mude a lei matemática de formação da matriz em si. Ok? Exercício 8. O enunciado diz o seguinte: seja a matriz A, vou escrever, seja a matriz A igual a A e J no formato 5 por 5, tal que A e J seja igual a 5 vezes I menos 3 vezes J. O que é que nós temos aqui? Nós temos uma matriz no formato 5 por 5, ou seja, são 5 linhas e 5 colunas. Cada um desses elementos aqui vai ter que respeitar essa lei de formação. Para que eu descubra um elemento, eu preciso multiplicar 5 vezes o endereço da linha desse elemento, menos 3 vezes o endereço da coluna desse elemento. Então, o que eu quero é descobrir um elemento específico. Para descobrir um elemento específico, eu tenho que saber qual que é o endereço da linha desse elemento e qual que é o endereço da coluna desse elemento em si. Tá? Se você souber isso, você consegue descobrir quem é o elemento. Nesse caso específico, a nossa matriz A, ela vai ter 25 elementos. Quem são os 25 elementos ainda não sei, mas eles vão estar organizados assim, ó. A11, A12, A13, A14, A15, A21, A22, A23, A24, A25, A31, A32, A33, A34, A35, A41, A42, A43, A44, A45, A51, A52, A53, A54 e A55. Então, aqui eu tenho 25 elementos, e esses 25 elementos, cada um deles está representado pela posição da linha que ele está ocupando e a coluna. Esse elemento, por exemplo, ele está na terceira linha, está na segunda coluna. Segundo o enunciado, é para que eu consiga fazer o seguinte, eu tenho que fazer o seguinte: determine a soma dos elementos da diagonal principal dessa matriz. A diagonal principal de uma matriz, ela é formada por esses elementos aqui, onde o endereço da linha e da coluna são iguais. A diagonal principal, ela é formada por esses elementos aqui, ó. A diagonal principal é o elemento da linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 3, coluna 3, linha 4, coluna 4, linha 5, coluna 5 e assim por diante. O que ele quer é que eu some esses valores. Então, para que eu faça essa soma, antes de mais nada, eu teria que descobrir quem são esses elementos. Para que eu descubra esses elementos, eu preciso usar essa fórmula aqui, ó. Então, para que eu consiga descobrir quem é o primeiro elemento, eu teria que jogar na fórmula o valor de I igual a 1 e o valor de J igual a 1. Então, o elemento A11, segundo a fórmula, é 5 vezes o I, que nesse caso vale 1, menos 3 vezes o J, que nesse caso também vale 1. Isso quer dizer que eu vou encontrar 5 vezes 1, 5, menos 3 vezes 1, 3. 5 menos 3 vai me dar 2. Então, o elemento da linha 1, coluna 1, vale 2. O elemento da linha 1, da linha 2, desculpa aí, gente, vamos lá. O elemento da linha 2, coluna 2, que é o próximo elemento da diagonal principal, vai ser calculado da mesma forma.
É 5 vezes o I, que vale 2, menos 3 vezes o J, que também vale 2. 5 vezes 2 vai me dar 10, menos 3 vezes 2 vai me dar 6. 10 menos 6 é igual a 4. O próximo elemento é o A33. Então, o A33 vai ser calculado 5 vezes 3, menos 3 vezes 3. 5 vezes o I, que vale 3, menos 3 vezes o J, que também vale 3. 5 vezes 3 me dá 15. 3 vezes 3 dá 9. Subtraindo 15 menos 9 é igual a 6. O próximo elemento da diagonal principal é o A44. A44, para ser calculado, seria 5 vezes o I, que vale 4, menos 3 vezes o J, que também vale 4. 5 vezes 4 me dá 20, menos 3 vezes 4 me dá 12. Subtraindo 20 menos 12 é igual a 8. E o último elemento da diagonal principal é o A55. Então, o A55, segundo a fórmula, seria 5 vezes o I, que nesse caso vale 5, menos 3 vezes o J, que também vale 5. 5 vezes 5 é igual a 25, menos 3 vezes 5 é igual a 15. Subtraindo, isso vai me dar 10. Então, aqui eu conheço os valores da diagonal principal. O A1, o A22, o A33, o A44 e o A55. O A1 vale 2, o A22 vale 4, o A33 vale 6, o A44 vale 8 e o A55 vale 10. Ele pede a soma desses valores do A1, do A22, do A33, do A44 e do A55. Então, a soma é igual. Vamos lá. A11 é igual a 2. O A22 é igual a 4. Mais o A33 é igual a 6. Mais o A44, que vale 8. Mais o A55, que vale 10. Executando esta soma, nós vamos encontrar 2 mais 4, 6, mais 6, 12, mais 8, 20, mais 10, 30. E esta é a resposta do exercício. Vamos propor agora a resolução do exercício 11. No exercício 11 nós vamos trabalhar com dois conceitos. O primeiro conceito é a adição de matrizes, né? E aí eu preciso lembrar do detalhe. Como é que eu consigo para fazer uma adição de matrizes? Como é que eu consigo somar duas matrizes? Eu só posso somar duas matrizes se essas duas matrizes apresentarem o mesmo formato. Se elas não tiverem formatos iguais, eu não consigo fazer essa adição. E o segundo conceito é o conceito de matriz transposta. O que nós queremos é executar os dois conceitos ao mesmo tempo. Na questão 11, ele pede que você faça isso daqui, ó. Que você some a matriz A mais a matriz B e o resultado dessa soma seja feita a transposta. Quem não lembra, o conceito de matriz transposta é o conceito aonde eu vou escrever uma outra matriz. E os elementos que eram linha vão ser transformados em colunas. E automaticamente os elementos que eram colunas vão ser transformados em linhas. Tá? Vamos fazer primeiro a adição e depois a gente faz a transposição. Vamos apresentar para vocês quem são as matrizes. A matriz A, ela apresenta esses valores aqui. 2, 3, 4, menos 1, 0, 2. A matriz B apresenta esses valores aqui. Menos 2, 0, 7, menos 1, 8 e 5. 8 e 5. Eu quero saber qual é o valor de A mais B. Qual é o valor da adição dessas duas matrizes. Para que você faça isso, eu vou escrever as duas matrizes aqui novamente. Tá? A matriz A
tem o formato de 3 linhas e 2 colunas, ela tem o formato 3 por 2, ela tem o formato 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas. A matriz B também tem 3 linhas e 2 colunas, 3 linhas e 2 colunas. A matriz A tem os elementos 2, 3, 4, menos 1, 0 e 2, que vai ser somado com a matriz B, que tem os elementos menos 2, 0, 7, menos 1, 8 e 5. Como é que você faz uma adição ou subtração também, né? Como é que você faz uma adição ou subtração de matriz? Você vai fazer a operação do primeiro elemento com o primeiro elemento. Então o elemento está aqui na linha 1, coluna 1, tem que ser somado com o elemento que está lá na linha 1, coluna 1. Nesse caso aqui especificamente, o que eu tenho é que somar 2 menos 2. 2 menos 2 é igual a 0. Depois, o elemento da linha 1, coluna 2, o elemento da linha 1, coluna 2. Então é 3 somado com 0. 3 somado com 0 é 3. Depois, 4 somado com 11. Opa, desculpa. 4 somado com 7. 4 somado com 7, que é igual a 11. Depois, menos 1 somado com menos 1. Menos 1 somado com menos 1 é igual a menos 2. 0 somado com 8. 0 somado com 8 é igual a 8. E 2 somado com 5. 2 somado com 5 é igual a 7. Pronto. E aqui está o resultado. A matriz 0, 3, 11 menos 2, 8 e 7 é o resultado da adição de A mais B. Mas eu não quero só a adição de A mais B. Eu quero a sua transposta. O que é isso? Eu vou pegar a matriz que eu encontrei, resultado A mais B, e vou escrevê-la novamente. Só que os elementos que estão escritos em forma de linha, aqui vão ser transformados em forma de coluna. Nosso resultado vai ficar desse jeito aqui, ó. A primeira linha era 0, 3. Agora ela vira coluna. 0, 3. A primeira linha lá foi transformada na primeira coluna aqui. A segunda linha era 11 menos 2. Então vai ser a segunda coluna aqui, ó. 11 menos 2, a nossa segunda coluna. A terceira linha, 8 e 7. 8 e 7 vai ser a nossa terceira coluna aqui. 8 e 7. Pronto. Se você observar, a minha primeira coluna, na verdade, agora é a minha primeira linha. Da mesma forma que a minha primeira linha, agora é a minha primeira coluna. Ou seja, todas as linhas aqui foram transformadas em colunas e todas as colunas aqui foram transformadas em linha. Então o resultado é 0, 11 e 8 na primeira linha, 3 menos 2 e 7 na segunda linha. Chegamos ao final. Na questão 13, nós temos que resolver essa equação matricial. A equação matricial está assim, ó. Uma matriz X somada com essa matriz aqui no formato 3 por 3, uma matriz quadrada, né, tem que ser igual à adição dessas duas matrizes aqui também quadradas, 3 por 3. Então eu preciso descobrir quem é o valor da matriz X. Qual é a técnica? Vamos adicionar essas duas matrizes para encontrar uma única matriz. E aquela matriz lá que está somando, a operação inversa da soma é a subtração. Então, ela que está somando aqui, depois vai passar subtraindo. Vamos fazer uma coisa de cada vez. Então, primeiro eu sei a matriz X mais a matriz quadrada 2, 7, 2. 8, menos 1, menos 3. Menos 1, 9 e 5. Tem que ser igual à soma daquelas duas matrizes. Nós já sabemos que só existe uma adição de matrizes ou uma subtração de matrizes se elas tiverem o mesmo formato. Nesse caso aqui, essa matriz aqui, ela tem 3 linhas e 3 colunas, então o formato dela é 3 por 3. E essa matriz aqui, ela tem 3 linhas e 3 colunas, quer dizer, o formato dela também é 3 por 3. Eu consigo somar. Como? Somando o primeiro elemento com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro e assim sucessivamente. Tá? Vamos executar essa soma. Então, se eu somar menos 1 mais 3, o resultado vai ser igual a 2. 4
somado com 5, o resultado é igual a 9. 5 somado com 2, o resultado é 7. 0 somado com menos 1, o resultado é menos 1. 2 somado com 5, o resultado é igual a 7. 7 somado com 3, o resultado é igual a 10. 1 somado com 4, o resultado é igual a 5. Menos 1 somado com 2, o resultado é igual a 1. E menos 2 somado com 2, o resultado é igual a 0. Então, essa matriz aqui é o resultado da soma daquelas duas outras matrizes. O que a gente vai fazer agora é, se eu quero descobrir quem é a matriz X, eu vou fazer a operação inversa que essa outra matriz está desenvolvendo. Se ela está somando, automaticamente ela vai passar para o outro lado subtraindo. Então a nossa matriz X será igual à matriz resultado 2, 9, 7, menos 1, 7, 10, 5, 1, 0, subtraída dessa outra matriz aqui. Ó. Eu não vou mudar o sinal da matriz, não. Estou mudando a operação matemática, que era adição, agora virou uma subtração. Mas os elementos da matriz continuam os mesmos. Quem são os elementos? 2, 7, 2, 8, menos 1, menos 3, menos 1, 9 e 5. Então, se eu executar a subtração dessas duas matrizes, eu já conheço o valor da matriz X. Então, eu vou fazer aqui na frente para poder descobrir quem é o valor da nossa matriz X. Então, eu vou ter que fazer a subtração. 2 subtraído de 2. 2 menos 2, o resultado é igual a 0. 9 subtraído de 7. 9 menos 7, o resultado é igual a 2. 7 menos 2. 7 menos 2, o resultado é igual a 5. Menos 1 subtraído de 8. Menos 1. Vou fazer aqui no cantinho para vocês verem. Ó. Menos 1 subtraído de 8, o resultado é igual a menos 9. Sinais iguais, conserva o sinal e soma os valores. Então, menos 1 com menos 8 é igual a menos 9. O resultado aqui é igual a menos 9. 7 subtraído de menos 1. Vou fazer aqui também para vocês verem. 7 subtraído de menos 1. Aqui eu sou obrigado a fazer o jogo de sinal. Então, menos com menos vai ficar mais. Então, seria 7 mais 1. 7 mais 1, o resultado é igual a 8. Depois, 10 subtraído de menos 3. Também tem que fazer o jogo de sinal, então ficaria mais 3, né? Então, 10 mais 3, o resultado é igual a 13. 5 subtraído de menos 1, aqui também vai fazer o jogo de sinal, então vai ficar mais 1. 5 mais 1 é igual a 6. 1 subtraído de 9, 1 menos 9 é igual a menos 8. E 0 subtraído de 5. 0 subtraído de 5, o resultado é igual a menos 5. Pronto, chegamos ao final. Essa em azul aqui é a nossa matriz X. Temos elementos 0, 2, 5, menos 9, 8, 13, 6, menos 8, menos 5.